No bloco cirúrgico número 3 do Hospital Santa Maria, o silêncio era absoluto. As luzes frias refletiam no aço dos instrumentos, e o som ritmado do monitor cardíaco cortava o ar como uma contagem regressiva invisível. Dr. Rafael Moreira observava o peito aberto da paciente anônima. O coração dela estava ali, imóvel, silencioso, como se tivesse desistido do mundo. Adrenalina, 2 miligramas. A voz dele soou firme, controlada. As mãos se moveram com precisão de máquina. O bisturi deslizava sem hesitação, como se seguisse um mapa que só ele conhecia. Do lado de fora chovia. O som das gotas batendo no vidro lembrava batimentos perdidos, compassos de uma melodia que já não existia. De repente, o monitor piscou. Um pulso fraco. Depois outro. O coração começou a bater novamente. As enfermeiras se entreolharam aliviadas. Rafael apenas respirou fundo, puxando a máscara para o pescoço. Mas quando os olhos da paciente se abriram, algo dentro dele parou também. Ela o encarava, como se o reconhecesse. E antes que ele pudesse falar qualquer coisa, os lábios dela se moveram com um esforço doloroso. Rafa! O bisturi caiu da mão dele. Aquele nome? Há 10 anos, só uma pessoa o chamava assim. E essa pessoa, Laura, estava morta. Lisboa acordava lentamente sob um céu de inverno pálido. No topo da Avenida da Liberdade, os primeiros carros passavam com pressa. Os elétricos riscavam o ar com o som metálico de sempre. E no 10º andar do Hospital Santa Maria, o Dr. Rafael Moreira já estava em sua sala, revisando relatórios antes mesmo do café chegar. A mesa de vidro impecável, o relógio Rolex marcando 6h45, o jaleco branco pendurado como uma bandeira de disciplina. Nada ali fugia do controle. Cada caneta, cada prontuário, cada segundo, tudo seguia o ritmo exato que ele impunha. Rafael era conhecido por isso. O homem que transformou a cirurgia cardíaca em arte. O deus das mãos frias, diziam os residentes. Enquanto folheava os relatórios, um reflexo o distraiu. No canto da mesa, dentro de uma moldura prateada, a foto antiga. Ele e uma mulher de cabelos castanhos, sorrindo no pôr do sol do cais das colunas. Laura. Ele desviou o olhar rápido, como quem evita uma ferida mal cicatrizada. 10 anos, e ainda assim o nome dela parecia ecoar pelas paredes de vidro do hospital. Uma batida na porta o trouxe de volta. Dr. Moreira, temos um caso de emergência vindo da margem sul. Acidente de carro. Mulher, 30 e poucos anos, sem documentos. Rafael respirou fundo. Emergências eram o seu território. O caos dos outros, a ordem dele. Preparem o bloco 3. Enquanto descia pelo elevador panorâmico, Lisboa se desenrolava sob seus pés. Os telhados vermelhos, o Tejo, as ruas que acordavam. E lá embaixo, uma ambulância cruzava o pátio. O destino estava chegando. Na sala de preparação, o som das luvas sendo ajustadas, das máscaras subindo, dos instrumentos metálicos sendo posicionados com precisão. Rafael vestia o avental cirúrgico com o mesmo gesto metódico de sempre, quase religioso. Pressão? Baixei caindo, doutor. Vamos direto. Não há tempo, a paciente era jovem. Cabelos escuros, pele pálida, um corte profundo no abdômen. Rafael olhou rapidamente o rosto. Não o reconheceu, mas algo naquele semblante o desconcertou. Um contorno familiar, uma sombra de déjà vu. Concentra-te, pensou. O coração, sempre o coração. O bisturi desceu. As mãos dele se moviam como se dançassem. As pinças, os fios de sutura, a respiração contida da equipe. Tudo seguia um compasso invisível, regido apenas por Rafael.
O som do monitor cardíaco marcava o tempo. Bip, bip, bip. Por um instante, o som cessou. Silêncio. O coração da paciente parou. O olhar de Rafael se endureceu. Adrenalina, 2 miligramas. Agora! As enfermeiras obedeceram. Ele massageou o coração com firmeza. 1 segundo, 2, 3, nada! Até que, de repente, um fraco batimento retornou. Depois outro. E outro. O monitor voltou a cantar. A vida voltava. Rafael recuou um passo, os olhos ainda fixos na incisão, o suor escorrendo sob a máscara. Mais uma vencida, pensou. Mas o estranho era o que ele sentia. Um desconforto, uma inquietação quase física, como se aquele coração o conhecesse. Horas depois, o corredor do hospital cheirava a desinfetante e silêncio. Rafael caminhava com passos lentos, o jaleco já aberto, o olhar vazio. Ele parou diante da janela do corredor. Lá fora, Lisboa pulsava viva, indiferente ao que acontecia entre aquelas paredes. Do outro lado do vidro, na UTI, a paciente repousava. Respiração estabilizada, cabelos úmidos sobre o travesseiro, o rosto parcialmente coberto pelos tubos. Rafael se aproximou, olhando-a em silêncio. Um flash atravessou a mente. O sorriso de Laura na varanda de Alfama. O som do violino. O aroma do café de manhãs que nunca voltaram. Ele piscou, afastando a lembrança. Mas então, como se o passado tivesse ouvido, a mulher abriu os olhos, lentamente. Olhos castanhos, profundos, fixos nele. Rafael sentiu o chão sumir sob os pés. Os lábios dela se moveram. Secos, trêmulos, e com voz fraca, quase um sussurro, ela disse: Rafa. O bisturi caiu da mão dele. O som metálico ecoou pela sala. E naquele instante, o homem que controlava a vida e a morte perdeu o próprio compasso. O som das máquinas era um murmúrio constante. Luzes brancas, o ritmo repetido dos bips, o perfume quase doce do éter. A paciente estava deitada, envolta em lençóis estéreis. As mãos finas, o rosto sereno, os fios que saíam debaixo do lençol pareciam raízes de uma árvore que tentava voltar à vida. Rafael observava da janela da UTI. 3 dias haviam se passado desde a cirurgia. Nenhum documento, nenhum familiar, nada. A polícia havia classificado o caso como acidente sem identidade. Mas o que o perturbava não era a ausência de nome, e sim o eco daquela voz, repetindo dentro dele: Rafa. Ele tentava racionalizar. Poderia ser coincidência, um reflexo do trauma, um delírio pós-anestesia. Mas o tom, o timbre, a maneira como ela o olhou, aquilo não se inventava. No quarto, uma enfermeira ajustava os aparelhos. De repente, um movimento. Os dedos dela se mexeram. O monitor oscilou e os olhos se abriram de novo. Rafael instintivamente entrou. Ela piscou, tentando entender o que via. O rosto dele surgiu no foco turvo da visão. Máscara azul, jaleco, olhos firmes. Por um instante o medo passou a ser calma, como se ela o conhecesse. Rafael falou com voz contida. Você está no Hospital Santa Maria. Sofreu um acidente, mas está segura. Ela não respondeu. Os olhos ainda fixos nele, como se o nome dele estivesse preso na garganta. Horas depois, Helena, o nome que a equipe lidera temporariamente, estava acordada. Rafael revisava os exames. Nenhuma lesão cerebral, apenas um trauma leve. Mas o estranho era o padrão da cicatrização. As células se regeneravam mais rápido do que o normal. Algo incomum,
quase impossível. Ele passou os dedos pelos relatórios, tentando achar explicação. Nada fazia sentido. Do outro lado do vidro, Helena observava as próprias mãos, as unhas curtas, a pele sem marcas, como se aquele corpo não fosse inteiramente seu. Uma enfermeira comentou baixo. Ela não se lembra de nada, nem do nome. Rafael apenas assentiu. Mas no fundo, sentia que ela lembrava de algo. Talvez não quem era, mas de quem ele era. Toda vez que ele entrava, os olhos dela o seguiam com uma atenção silenciosa, quase reverente. Numa tarde, enquanto ajustava o monitor, Rafael percebeu um movimento súbito. Helena levantou a mão e segurou o pulso dele. A pele dela estava quente, viva, e sem olhar diretamente, ela murmurou com um fio de voz. O cheiro! O mesmo? Ele franziu a testa. O que disse? Mas ela já havia fechado os olhos novamente, exausta. O coração dele disparou. Aquela frase, Laura costumava dizer a mesma coisa, nas manhãs frias em Alfama, quando o perfume dele se misturava ao do café. O cheiro, o mesmo. À noite o hospital dormia. Os corredores eram rios de luz azulada, o som distante de passos e respiradores. Rafael permanecia no escritório, mas o olhar voltava, sempre para o vidro que separava seu mundo controlado da mulher adormecida na UTI. Ele tentou trabalhar. Falhou. Fechou o laptop. Apoiou o rosto nas mãos. E as lembranças vieram, violentas, desordenadas. Laura, o laboratório em Coimbra, a explosão, o cheiro de fumaça, o corpo nunca encontrado, a culpa, a sensação de que tudo havia terminado ali. Mas agora, ali estava uma mulher com o mesmo sangue, o mesmo olhar, a mesma voz. E isso era mais assustador do que qualquer fantasma. Ele voltou à UTI. Ficou parado diante do vidro por longos minutos, observando o peito dela subir e descer. O monitor piscava, regular, constante. Bip, bip, bip. Cada batida parecia responder à dele. Rafael sussurrou para o vazio. Quem é você, afinal? Do lado de dentro, sem abrir os olhos, Helena se mexeu, como se tivesse ouvido. E um murmúrio escapou dos lábios dela, quase inaudível. Você sabe? O médico recuou, o sangue gelando, porque por um segundo ele acreditou que sim, que de alguma forma ele sabia. O relógio marcava 2h37 da madrugada, quando Rafael desistiu de lutar contra o sono. As planilhas do hospital estavam abertas, os relatórios de Helena espalhados sobre a mesa. Mas nada daquilo prendia a mente dele. Havia um perfume no ar, algo leve, amadeirado, familiar. Ele levantou-se, caminhou até o corredor. O hospital estava silencioso, apenas o som distante dos ventiladores mecânicos. A sensação era quase sobrenatural. Por um instante, Rafael acreditou que sentia o cheiro dela, de Laura, misturado ao aroma do desinfetante. 10 anos. E mesmo assim, bastava uma lembrança para o tempo se desfazer. Naquela noite, ele abriu a gaveta e tirou uma caixa pequena, de madeira escura. Dentro, um violino em miniatura. O chaveiro que Laura sempre carregava. Lembrança de um concerto em Coimbra, no auditório Gil Vicente. A memória veio inteira. O som das cordas, o vestido vermelho, o sorriso tímido antes do primeiro acorde. Ela era estudante de música e bioquímica, dividida entre partituras e moléculas. Ele, um interno arrogante, achava que o mundo era simples. Mas, quando ela tocava, o tempo parava. O mesmo tempo que agora o castigava. Chovia em Coimbra naquele dia. O campus da universidade parecia um labirinto de guarda-chuvas. O rio Mondego refletia o céu cinzento.
Laura corria pelos corredores do laboratório de biotecnologia, o cabelo preso às pressas, as luvas ainda nas mãos. Rafael lembrava de cada detalhe. Era o aniversário dele. Ela apareceu na sala de descanso, segurando uma caixa com bolo e 2 velas tortas. Você é tão previsível, ela disse rindo, que até seu parabéns tem hora marcada. Ele fingiu irritação, mas amava aquele jeito. A precisão dela, a ironia leve, o olhar que sabia mais do que dizia. Depois, no fim da tarde, os 2 foram ao miradouro da Sevelha. O vento frio, o violino nas mãos dela. Ela tocou uma melodia suave, uma mistura de Vivaldi com improviso. E ele jurou que seria para sempre. Mas para sempre durou menos de 1 ano. Um dia, o laboratório explodiu. Um curto-circuito, disseram. 3 mortos, 1 desaparecida. Laura Rafael nunca mais entrou naquele prédio. O corpo dela nunca foi encontrado. E em algum ponto entre a dor e a culpa, ele se fechou. Virou o homem que só acreditava no que podia abrir com bisturi. De volta ao presente, Rafael encarava o relatório genético de Helena. Um código no canto superior direito chamou sua atenção. LR4710. Ele franziu a testa. Era impossível. Esse código ele conhecia. Era o mesmo que Laura usava para registrar amostras do próprio DNA no projeto de regeneração celular em Coimbra. O coração dele disparou. Ele buscou nos arquivos do hospital, nas bases de dados antigas. Nada. O código estava apagado. No entanto, os resultados eram claros. ADN idêntico em 99,87%. Ele largou o papel, recuando um passo. A garganta seca. Não podia ser. Mas era Helena e Laura compartilhavam o mesmo material genético. A mesma origem. Como se uma tivesse sido criada a partir da outra. Naquela noite, ele voltou ao quarto da paciente. Ela dormia, o rosto calmo sob a luz amarelada. Rafael ficou parado observando. O mesmo contorno de queixo. A mesma cicatriz quase invisível na sobrancelha. Fruto de uma queda boba anos antes. Ele sussurrou, sem saber se queria ouvir resposta. Laura! Os olhos dela se abriram lentamente, fixando-se nos dele. E um sorriso pequeno surgiu nos lábios. Você demorou? Rafael sentiu o ar sumir. O tempo recuou 10 anos em um único segundo. E o homem que acreditava na ciência percebeu, pela primeira vez, que estava diante do impossível. A madrugada em Lisboa era fria, e o hospital dormia sob o zumbido constante das máquinas. Rafael caminhava pelos corredores como um fantasma, o crachá no bolso, a respiração curta, a mente em colapso. O relatório genético estava em sua mão. Aquela combinação de letras e números o perseguia. LR3710. Ele sabia o que significava. Era o código do projeto Regenera, conduzido por Laura em Coimbra antes da explosão, uma pesquisa secreta sobre replicação celular. E Xiu-Fintin-Xiu, terapia genética experimental. Rafael desceu até o subsolo do Hospital Santa Maria. Arquivo morto. Uma sala esquecida onde relatórios antigos dormiam em caixas de papelão. A luz piscava. O cheiro de mofo e álcool se misturava. Ele procurou entre as pastas. Projeto Regenera 2013. Nada. Mas atrás de uma gaveta caída, um envelope pardo chamava a atenção. Carimbo de confidencial. Dentro, uma foto amarelada. Laura, de jaleco, sorrindo ao lado de outro médico. Dr. Miguel Torres. O nome perfurou o silêncio como um bisturi. Miguel, seu melhor amigo, seu colega de cirurgias, o mesmo homem que o consolou quando Laura desapareceu. E agora, ali estava a prova.
Ele fazia parte do mesmo projeto. Rafael guardou a foto no bolso. O coração disparava. A verdade começava a doer. Na manhã seguinte, o café do hospital estava cheio. Rafael esperou Miguel terminar a consulta. O amigo apareceu sorrindo, a voz alta, o mesmo ar de sempre, confiante, afável, perigoso. Rafa, você parece um zumbi. Não dorme há quantos dias? Rafael respondeu frio. Desde que encontrei uma paciente com o mesmo código genético de Laura. O sorriso de Miguel congelou. Um segundo apenas. Mas foi suficiente. Rafael viu o medo, o reconhecimento. Você sempre foi paranoico, Rafael. DNA semelhante não significa nada. 99,87%. Silêncio. Miguel desviou o olhar mexendo no café. Deixa isso pra lá. Aquilo morreu junto com ela. Não reabra esse túmulo. Mas Rafael não ouvia mais. O olhar dele era o de um homem que já cruzou a linha do retorno. Ele sabia agora que Laura não havia apenas morrido. Havia sido apagada. Na saída, ele esbarrou num envelope caindo da pasta de Miguel. Pôde ver apenas por um instante antes que o outro recolhesse apressado. Mas bastou. O carimbo era da Clínica Biotech Sintra, um laboratório privado, desativado há anos. O nome soou na cabeça dele como um chamado, e naquela noite ele decidiu ir até lá. O GPS indicava o caminho pela Serra de Sintra. A neblina cobria a estrada como um véu, e o farol do carro de Rafael rasgava a escuridão. A cada curva, o passado parecia mais perto. O portão da clínica estava enferrujado, o letreiro quase ilegível. Biotech Sintra. Pesquisa genética avançada. Ele arrombou a entrada, o som ecoando como um tiro. Lá dentro, poeira e silêncio. Mas as paredes ainda guardavam o cheiro de reagentes. E um quadro branco tinha algo escrito à mão. Regenera. Fase 2. Rafael acendeu a lanterna do celular. No fundo do corredor, uma sala isolada. Uma caixa de metal no centro. Dentro dela, tubos de ensaio marcados com códigos. HDU29, LR47, mTOR45. E entre eles, uma pasta plastificada. Ele a abriu. O título: Protocolo de Substituição Celular Experimental. Autorização: Dr. Miguel Torres. As mãos dele tremiam. As páginas descreviam algo inimaginável. O uso de material genético de Laura para criar uma cópia biológica capaz de regenerar tecidos humanos. Um clone funcional, híbrido, projetado para estudos de longevidade. Helena Panrafael caiu na cadeira enferrujada, o papel balançando entre os dedos. O mundo girava. Laura não havia sobrevivido, mas, de alguma forma, continuava viva, dentro de outra mulher. Do lado de fora, um trovão estourou. A chuva começou a bater no teto da clínica abandonada. E Rafael entendeu que, a partir daquele momento, a linha entre vida, amor e ciência havia sido quebrada. A chuva caía fina sobre Lisboa quando Rafael voltou para o hospital. As ruas brilhavam sob as luzes amareladas, refletindo o rosto cansado no vidro do carro. Dentro da mente dele, o som do trovão da clínica abandonada ainda ecoava. Miguel havia mentido. E agora, tudo o que Rafael acreditava sobre vida e morte, amor e ciência, era uma mentira. No elevador, o silêncio parecia pulsar com o mesmo ritmo do coração dele. Bip, bip, bip. Cada andar subia como um julgamento. Quando chegou ao andar da UTI, Helena dormia. O rosto tranquilo, os fios de cabelo caindo sobre a testa, o peito subindo e descendo em compasso lento. Ele se aproximou,
os olhos fixos na cicatriz que se escondia sob o lençol. O mesmo ponto em que tocara o coração dela dias antes. O coração que ele havia ressuscitado. Mas agora ele sabia. Não era o coração de uma mulher qualquer. Era o eco de outro. De Laura. Rafael sentou-se na poltrona ao lado da cama. As mãos cobriram o rosto. Deveria denunciá-los, pensou. Mas denunciar significava perder Helena. E talvez, pela segunda vez, perder Laura. A consciência lutava contra o instinto. A ciência contra o amor. E, pela primeira vez, Rafael escolheu mentir. Na manhã seguinte, alterou os registros no sistema do hospital. Apagou o número da amostra genética. Trocou o código do prontuário. Helena agora era paciente 47B. Sem histórico, sem origem, sem passado, uma vida inventada. Para protegê-la. Nos dias que seguiram, Helena começou a recuperar forças. Andava pelos corredores com passos leves, ainda apoiada em uma enfermeira. Rafael a observava de longe, fingindo ser apenas o médico. Mas cada gesto dela, o modo como tocava os dedos no vidro, como olhava o pôr do sol, o desmontava. Ela não lembrava do passado, mas reagia a pequenos detalhes, ao cheiro do café, ao som do violino de um músico de rua que tocava às sextas-feiras na entrada do hospital. Era como se o corpo dela lembrasse o que a mente esqueceu. Numa tarde, o som do violino ecoou no saguão. Rafael parou. Helena, sentada numa cadeira de rodas, fechou os olhos. As notas pareciam atravessá-la, como se falassem uma língua antiga. Uma lágrima escorreu sem que ela percebesse. Rafael se aproximou, o coração descompassado. Gosta de música clássica? Ela abriu os olhos, confusa. Eu acho que sim, mas não sei por quê. Ele sorriu. Algumas memórias moram no corpo, não na cabeça. Helena olhou para ele por um longo tempo. Um silêncio denso se instalou. Não o silêncio do medo, mas o silêncio de quem se reconhece, mesmo sem entender por quê. O som do violino terminou, e por um instante, Rafael teve a impressão de ouvir a mesma melodia de Coimbra, aquela que Laura tocava 10 anos antes. O hospital parecia respirar de outro jeito. Os corredores antes frios agora tinham outro peso. O peso do segredo. Rafael e Miguel quase não se falavam mais. O amigo notava o distanciamento, mas fingia não ver. Rafael vivia entre plantões e silêncios, dividido entre a culpa e o desejo de manter Helena segura. Às vezes, observava-a no jardim interno, onde ela passava horas desenhando linhas invisíveis no ar, como se regesse uma música que só ela ouvia. Certa manhã, ao chegar à UTI, percebeu algo diferente. O quarto de Helena estava vazio. O lençol amassado, os fios desconectados, o monitor desligado. O coração dele parou. Saiu correndo pelos corredores, o jaleco aberto, o som dos passos ecoando. Até que a viu no terraço do hospital, sob o céu de Lisboa, o vento balançando os cabelos. Ela olhava o horizonte, serena. Achei que você tinha ido embora, disse ele ofegante. Helena sorriu, sem se virar. Precisei de ar, aqui. Parece que já estive antes. Rafael se aproximou lentamente. O sol refletia nos olhos dela, o mesmo tom de castanho dourado de Laura. Talvez tenha mesmo, murmurou. Ela o encarou, e por um segundo o tempo parou. 2 corações que pertenciam a tempos diferentes batiam no mesmo compasso. E Rafael percebeu que, por mais que tentasse, não conseguia separar uma da outra. Laura, Helena, 2 vidas, um só coração. Um coração que mentiu, mas que, ao mentir, voltou a sentir. Lisboa amanheceu coberta por uma névoa densa.
O Hospital Santa Maria parecia suspenso no tempo. As janelas embaçadas refletindo o céu cinzento. Rafael estava em sua sala, os olhos fixos no relatório que acabara de chegar. Um e-mail anônimo. Assunto: Paciente 47B. Inconsistências genéticas. Anexos: cópias dos arquivos adulterados, as mesmas modificações que ele fizera para esconder a origem de Helena. O sangue gelou. Alguém sabia, bateu à porta. Miguel entrou, o mesmo sorriso cansado de sempre. Mas havia algo diferente nos olhos. Recebi uma denúncia sobre manipulação de registros. Você sabe do que se trata? Rafael ficou em silêncio. O olhar dos dois se cruzou como lâminas afiadas. Miguel respirou fundo. Você passou dos limites, Rafael. Ela não é quem você pensa. E você é? O amigo baixou o tom. O projeto nunca foi sobre salvar vidas. Era sobre controle. Sobre poder. Laura entendeu isso tarde demais. E você está cometendo o mesmo erro. Rafael deu um passo à frente, a voz baixa e cortante. Você matou Laura! Ela se sacrificou! E agora você vai ter que escolher se quer perder outra vez. Miguel deixou um dossiê sobre a mesa e saiu. Na capa, o logotipo da Agência Nacional de Ética Médica. Embaixo, uma ordem. Intervenção imediata. Paciente 47B. Helena seria transferida em 24 horas. E talvez apagada de novo. A noite caiu sobre Lisboa como uma cortina pesada. Rafael caminhava pelos corredores vazios, cada passo ecoando como batimentos. O hospital parecia um organismo vivo, respirando junto com ele, cansado, ferido, prestes a morrer. Chegou ao quarto de Helena. Ela dormia serena, o rosto iluminado por uma luz suave. Sobre a mesa, um desenho. 2 figuras de mãos dadas diante de um rio. Assinatura? HDL se aproximou. Tocou de leve o cabelo dela, a pele quente, o pulso frágil. E pela primeira vez, chorou. Você nunca deveria ter existido. E ainda assim, é a única coisa que faz sentido. Sussurrou. O som distante de passos o fez olhar para trás. 2 agentes da agência médica entravam pelo corredor, acompanhados por Miguel. Rafael Moreira, você está suspenso de toda a atividade clínica. Afaste-se da paciente. Mas Rafael não se moveu. O instinto falou mais alto. Em segundos, desligou o monitor principal, puxou o tubo de oxigênio e empurrou a maca. As portas automáticas se abriram com um bip mecânico. E o médico perfeito virou fugitivo. Horas depois, num galpão abandonado em Alcântara, Rafael montou um improvisado centro cirúrgico. As mãos tremiam, mas a mente estava fria. Helena estava inconsciente, o pulso fraco. O coração dela falhava. Talvez pelo estresse, talvez porque já não pertencia a este mundo. Rafael preparou o bisturi. O som da chuva misturava-se ao das máquinas que havia roubado do hospital. Era como ouvir uma sinfonia quebrada. A última, ele olhou o rosto dela e murmurou: Não vou deixar que apaguem você de novo. O bisturi desceu. Minutos se tornaram eternidades. O monitor oscilou, depois cessou. Silêncio. Rafael olhou o visor. Linha reta. As lágrimas caíram. Não. De repente, um som. Fraco. Depois outro. Pip. 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 O coração voltou a bater. Mas algo estava diferente. O ritmo era irregular, descompassado. Um coração humano demais para ser de laboratório. Rafael caiu de joelhos. E sorriu, porque no fundo sabia que tinha mentido uma última vez. Não à ciência, mas ao destino. Dias depois, a polícia encontrou o galpão vazio.
Somente uma ficha sobre a mesa. Cirurgia 47B. Inexistente.